Fala galera, vamos aí continuando essa aula sobre o Segundo Reinado e vamos começar a fazer uma abordagem sobre a política do Segundo Reinado. Uma abordagem interessante para a gente entender como é que o Segundo Reinado foi se desenhando. Nós fazemos uma abordagem ministerial que vai até 58, quando o Marquês de Caxias ele se torna presidente do Conselho de Ministros, e aí ele adota uma postura de colocar novamente conservadores puros. A gente vai explicar isso quando chegar o momento. Você tem um momento da política brasileira do Segundo Reinado que é marcado por alternância. Então, de novo, a imagem do Pedro II como fio da balança, a gente utilizou essa imagem para poder fazer essa visão de como é o Segundo Reinado, né, esse panorama sobre o Segundo Reinado. E ao longo desse Segundo Reinado, nós tivemos 36 ministérios, sendo 21 liberais e 15 conservadores. E aí não se engane, um quantitativo de ministérios liberais ser maior que conservadores. Os conservadores governaram mais tempo. Então, eu cito como exemplo o Ministério dos Irmãos. O Ministério dos Irmãos, que é o primeiro ministério, dos irmãos Andrada, dos irmãos Cavalcante, duas famílias muito poderosas na política brasileira. Tanto é que Cavalcante vão ter muita força política lá na região de Pernambuco, durante a eclosão da Revolução Praieira. E aí você tem um Ministério dos Irmãos, por exemplo, que durou de 40 a 41, durou um ano. Ele ficou ali 11 meses, 10 meses, então você tem um período em que, depois do Ministério dos Irmãos, você vai ter um Ministério Conservador de 41 a 44. Então, quando você analisa o campo da política do Segundo Reinado, você teve mais ministérios liberais. Entretanto, eu tive um posicionamento de mais tempo conservador. Isso se deve ao fato de que uma característica da política nacional, da política brasileira, é que os políticos mais antigos, mais velhos, costumam ter uma vertente mais conservadora. A pessoa, quando fica com mais idade, ela costuma ter um alinhamento de resistir à novidade. É fato. Então, hoje, eu com uns quase 40 anos, eu tenho uma posição, uma postura, uma forma de falar diferente quando eu tinha 20, quando eu tinha metade da minha idade, quando eu tinha 18. Então, assim, a gente tem um amadurecimento, um envelhecimento que nos dá bases mais sólidas, mais conservadoras. E aí, por que que eu estou falando disso? Porque quando você olha a política nacional brasileira, primeiro, eu vou ter senadores vitalícios. E aí eu já falei sobre isso, que no vídeo anterior, com essa vitaliciedade do Senado, você tem políticos mais velhos, políticos que têm um alinhamento de conservação, que viram revoltas regenciais, que viram ameaças à unidade territorial brasileira. E aí, obviamente, você vai conseguindo compor um governo que vai tendo mais uma cara conservadora. E a própria ideia do Dom Pedro, que ao envelhecer, a partir dos 30 anos, ele vai ter sempre um alinhamento ali mais tendencioso para o conservador, para a figura dos conservadores. Então, até mesmo quando você tiver o Ministério da Conciliação, vai ser uma ideia de um político conservador. Vai ser lá o Marquês de Paraná, o Hermeto Carneiro Leão, que vai ter uma postura conservadora. Então, quando apresentar a figura dele, vamos fazer uma conciliação, é uma conciliação em que eu tenho políticos liberais moderados, mas eu não trato de pautas liberais. Eu não falo, por exemplo, do fim do poder moderador. Isso não passa. Então, quando você analisa esse momento da política brasileira, é interessante você visualizar que o Segundo Reinado ele vai se mantendo, se protegendo, mantendo estruturas arcaicas, obviamente ligado a essa ideia da antiguidade desses políticos, de que não querer muitas transformações, porque eu tenho uma sociedade pautada na produção agrícola e na escravidão, então você tem esses elementos importantes nesse quadro. E aí, obviamente, é fato que a gente precisa falar da imagem, né? A imagem retrata essa alternância que aconteceu. De novo, são 21 liberais, 15 conservadores. Você, de novo, não pode se esquecer disso aí, que liberais e conservadores têm uma origem social comum.
tem uma origem social marcada por latifúndio, escravidão. Claro que os liberais têm linhas de raciocínio diferentes dos conservadores, os liberais e os cascudos. Eu já estou apresentando um apelido também de uma charge que eu já vou mostrar. Os liberais com seu barrete frígio, com algumas ideias mais radicais. Os cascudos com uma cara mais envelhecida. Isso é charge da época também, isso é interessante. E você também não pode esquecer que a partir de 1847 você cria a figura de um primeiro-ministro, a gente vai comentar sobre isso também. E no caso do Brasil, um parlamentarismo às avessas. A gente também vai comentar sobre isso em alguns slides futuros quando essa medida for aprovada e que mostra que é bem diferente do que acontece na Inglaterra, né? Na Inglaterra vem de baixo, aqui no Brasil vem de cima. A gente já vai ficar com essas falas para poder entender mais ou menos o que acontece. O primeiro ministério é o ministério resultado do golpe da maioridade. E o golpe da maioridade foi feito pelos liberais. É muito doido. De novo, tem aquela imagem do final do período regencial, da senhora perguntando ao marido: pô, você é um liberal e quer o imperador? Que tipo de liberal é esse? Ele fala: ah, mas se não tiver imperador, daqui a pouco não vai ter Brasil. Ele tá olhando o clima-tempo, né? Aquela charge, aquela brincadeira. Tá a mulher do tempo falando que tá tendo tempestade no Pará, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Maranhão, se referindo, obviamente, a cabanagem, sabe nada, balaiada, a roupilha. E aí você tem um ministério liberal que entra, Ministério dos Irmãos, os irmãos Andrada e os irmãos Cavalcante, os irmãos José Bonifácio ainda vivos, muito velhos, muito velhos. E você tem os irmãos Cavalcante, né? O Antônio Francisco de Paula Cavalcante, como eu já falei, um cara poderosíssimo. Inclusive vai ter muito poder lá em Pernambuco, tem até uma expressão que eu vou falar também na Revolução Praieira. Se você não é cavalcante, você é cavalgado. Uma expressão famosa lá em Pernambuco. E, obviamente, você tem um ministério. Uma coisa que vocês vão aprender aqui comigo, que não é para esquecer, é que no período do Segundo Reinado ficou padronizado de que quando você tinha um ministério, a cabeça do ministério, ela precisava ter um corpo alinhado à cabeça. E aí, quando eu crio um ministério dos irmãos, eu tenho o golpe da maioridade, instauro o ministério liberal, eu tinha um corpo conservador. E aí, nesse processo, eu, Ministério Liberal, convoquei novas eleições para, obviamente, mudar o corpo político, mudar a estrutura da Câmara para que ela se torne liberal e que, assim, obviamente, fique fácil governar. Então, assim, uma coisa que eu falo, esse governo de coalizão, esse governo de partidos alinhados, é uma coisa muito antiga no Brasil, quando você fala de centrão, quando você fala de alinhamento político, de todo mundo estar alinhado na mesma linha de raciocínio, é muito antigo, isso vem do Segundo Reinado. Então, quando você olha, esse Ministério Liberal, você tem convocação de novas eleições, e para garantir essas eleições um resultado liberal supremo, você autoriza a violência. E quando fala violência, é violência séria. Você teve caso de eleitor tomando porrada, assassinatos acontecendo de eleitores que de alinhamento conservador não queria votar nos liberais, e aí você dá o nome de eleições do cacete, um processo eleitoral fraudulento sério. Isso vai ser muito criticado, isso vai ser duramente mal falado pelos conservadores. Vai falar ali, ó, olha a postura, olha a ação dos liberais. Os liberais agem dessa forma. E aí você tem essa imagem maneiríssima, né? Bazar eleitoral, aí aqui não se fia, e você. O que é o bazar eleitoral? Você tem espadas, você tem carruchas, aí você tem de um lado cédulas para os liberais, cédulas para os cascudos. Não sei se vocês estão reparando isso. E aí a referência de novo aos cascudos, né? A ideia dos conservadores. Se não tiver legal, eu estou ampliando agora para você ver as caixinhas, né? Uma caixinha do lado esquerdo, do lado direito, você vê o homem vendendo instrumentos eleitorais, o espada, a garrucha, punhal. Então, caramba, que instrumento eleitoral é esse? Eleições do cacete. Essa representação que mostra que ao longo da história imperial também eu tive muita violência para garantir esses resultados eleitorais favoráveis à realidade da cabeça ministerial. Isso fica com isso, cabeça ministerial, corpo tem que estar alinhado, cabeça liberal, corpo liberal. Então, é importante que é uma tradição essa perspectiva dos ministérios que foram instituídos no segundo reinado. Os 36 ministérios, de novo, 21 liberais, 15 conservadores. Só que os liberais, eles sofreram muito para governar, porque a farroupilha ainda estava acontecendo.
Não se esqueça disso, a farroupilha ainda estava acontecendo, a farroupilha ainda estava rolando, isso foi um desgaste para os liberais. Um elemento também que tem destaque é o fato do tráfico de escravizados. A diplomacia inglesa está pressionando um pouquinho mais, está perturbando um pouco mais. É fato lembrar que a Inglaterra acredita que com o fim da escravidão vai ter um aumento da venda de mercadorias. Não existe uma causa humanitária de acabar com a escravidão, não. Existe o elemento do capital liberal, de que eu tenho que ter remuneração para ter consumidores, e o escravizado não é um consumidor, então o capitalismo inglês ele pensa que a escravidão é um atraso. Na circulação de capital, isso está correto, não tem nada de humanitário nisso. A mão de obra assalariada é até mais barata que o escravizado. Não estou defendendo a escravidão, não é isso. Mas quando você analisa, o escravizado ele tinha teto, ele tinha alimentação, claro, tinha péssimas condições de trabalho, ele era torturado. De novo, não estou defendendo a escravidão. Mas numa linha de raciocínio do capital liberal, ter um trabalhador assalariado que mal consegue pagar a sua comida é melhor, porque aí o cara tem que se desvirar, tem que trabalhar muito mais. E aí isso, obviamente, cria a relação trabalho remuneração. E aí o cara tem que se desdobrar, dar o jeito dele, que nem eu, por exemplo, 2 empregos e outros professores aí por esses rincões do Brasil que fazem isso, né? Conheço vários colegas. Acho que eu não conheço, só conheço os professores universitários, os caras que eu tenho contato na minha pesquisa, que tem um único emprego, porque todo o resto, há 2 matrículas, trabalha na prefeitura, trabalha no estado, então. E aí, com isso, com essa toda crítica, com esse todo o processo, os liberais são afastados. Em março de 1841, como eu falei, o golpe da maioridade, ele é de julho, ou seja, um golpe em julho e a remoção em março, você não teve um ano do Ministério dos Liberais. E aí, obviamente, você dá espaço para o Ministério Conservador. Aqui nessa época o Pedro tinha 15, indo para 16 anos, então era um garoto. E a gente percebe que o alinhamento conservador ele vai influenciar para remoção desse Ministério Liberal. Você vai ter também a restauração do Conselho de Estado em novembro, e quando o Conselho de Estado é restaurado, você cria uma base de suporte para a atuação do garoto, que de novo, 15, 16 anos, então por que que eu estou ressaltando isso? Estou ressaltando isso porque ele não está tomando essas decisões sozinho, ele está sendo direcionado, acompanhado, orientado. Tanto é que ele só vai ter autonomia para governar sem a tutoria do Conselho de Estado aos 25 anos. Então é importante a gente destacar, fazer essa enumeração nesse sentido, tá? E aí vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Quando os conservadores regressistas assumem o poder em 41, você vai ter uma primeira medida que é a reforma do Código de Processo Criminal, onde o Código de Processo Criminal que dava um poder aos juízes de paz, lembra? Ele vai ser reduzido esse poder. Então você vai ter uma alteração. Agora, delegados, subdelegados, inspetores de quarteirão, uma galera que vai ser agora indicada diretamente pelo Ministério da Justiça. Isso significa uma coisa muito importante, que é o quê? Se eu tenho agora um novo ministério conservador, eu vou ter um novo ministro da Justiça. Se eu tenho um novo ministro da Justiça com um novo Código de Processo Criminal, eu centralizo a autoridade do poder central, essas pequenas esferas de poder no âmbito das vilas, das cidades, dos municípios. Então, você basicamente criou um cenário em que você centraliza esse poder na figura do Ministério da Justiça, do ministro da Justiça, e obviamente agora, nesse momento, está alinhado à realidade dos conservadores. Aí, como os conservadores viram as eleições de cacete, viram essa Câmara formada por liberais de maneira fraudulenta, resultado eleitoral extremamente fraudulento. O que isso vai motivar? Convocar novas eleições. Só que os liberais vão achar isso um ultraje, vão achar isso um absurdo. E aí, quando eu tenho o Ministério Regressista convocando novas eleições, centralizando a figura de delegados, chefes de polícia no Ministério da Justiça, criando condições para que os liberais sejam afastados do poder, eu vou ter uma revolta liberal de 1842, que vai, inclusive, dar espaço para nomear os políticos liberais como Luzias. Por quê? Você vai ter essa revolta em 3 províncias, em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Em São Paulo você vai ter o Padre Feijó
e Nicolau Campos Vergueiro. Você vai ter o Teófilo Otoni em Minas e Joaquim de Souza Breves no Rio. Em Minas, especificamente, é que o pau vai comer, que a porrada vai quebrar sério, onde eu vou ter tropas, inclusive liberais, que vão ter que ser enfrentadas por forças imperiais. Em São Paulo, é rápido, o movimento não consegue ascender. Você tem um Caxias que chega lá em São Paulo e pacifica. Inclusive, na época, coitado, o Diogo Feijó, já muito debilitado, já de cadeira de rodas, ele vai ser preso, e aí você tem lá uma guarnição do lado dele, Diogo Feijó na cadeira de rodas sendo ali escoltado, né? Então você tem todo um cenário já, o Diogo Feijó, coitado, já envelhecido, já cantando para subir, então um indivíduo já cansado, né? Em Minas, o negócio vai ser mais complexo. Inclusive, tem essa imagem do mapa com as forças de Caxias indo em direção a Santa Luzia. Lá naquela realidade de Minas Gerais, você vai ter um enfrentamento das tropas liberais contra as tropas do Império. E lá em Minas, você vai ter combate campal, você vai ter a Batalha de Santa Luzia, onde o Caxias ele vai ser responsável por derrotar essas forças, vai ser responsável por enfrentar essas forças liberais, acabar com o movimento, derrotar as forças, pacificar o movimento, essas pessoas vão ser presas e depois vão ser anistiadas em 44, mas o impacto ele vai ser mais interessante, que é após a revolta, após essa rebelião, esses políticos serem conhecidos agora de maneira pejorativa como Luzias, por conta da sua derrota lá em Santa Luzia. Então, quando você fala daquela articulação partidária Luzias e Saquaremas, a gente já começa a desenhar o que aconteceu para dar nome a esses partidos dessa maneira. Então, agora você tem esse movimento Luzia, e vai ser, obviamente, derrotado em 42. Os conservadores vão ficar até 44. E em 44 eu vou ter um novo ministério, uma nova articulação ministerial que, pasmem, vai ser uma articulação liberal. Então, é engraçado voltar aquela imagem, tá aparecendo de novo a imagem do Pedro na balança, e você tem ali uma mediação onde você uma hora tem o Luzia, outra hora tem o Saquarema. Uma hora tem Luzia, outra hora tem o Saquarema. Então essa articulação é importante para a ideia de você manter uma certa estabilidade, manter um certo equilíbrio, uma alternância que permite assim evitar mais problemas. A gente tem essa revolta liberal de 42 e depois, frente a essa ligação política, essa realidade política, eu não vou ter mais revoltas. Eu vou ter em Pernambuco a Revolução Praieira, que vai ser uma coisa específica de Pernambuco. Não é relacionada à política ministerial nacional. Então é outra coisa, é outra parada. Então, assim, interessante pensar isso. E aí, a partir de 44, você faz o Ministério Luzia, até 48, até interessante pensar de 44 a 48 o Ministério Luzia. Nesse ministério, a gente vai ter aquilo que vai ser conhecido como quinquênio liberal, então você tem 5 anos dos liberais nesse ministério, você vai ter muitas coisas interessantes, a tarifa Alves Branco. Eu não vou desenvolver agora, mas você muda a tributação dos produtos que entram no Brasil, sai de 15%, vai a 30%, 60%. Isso vai causar impactos na relação com a Inglaterra, a gente vai comentar isso no vídeo de economia. E aí você vai ter também aqui a criação do cargo de primeiro-ministro. Isso é importante a gente destacar porque, vamos lá, o cargo de primeiro-ministro ele foi criado em 1847. E ao longo da história do Segundo Reinado, vai ser sempre taxado como um segundo reinado de parlamentarismo às avessas. Como é que funciona isso? Vou tentar fazer um esquema para vocês entenderem como funciona. Então, aqui no Brasil, no caso brasileiro, você tem lá o Dom Pedro, que determina, obviamente, o Conselho de Estado por trás ali, direcionando isso, Dom Pedro determina um novo ministério, uma nova vertente política ministerial, e aí você coloca a cabeça. E aí, quando você tem essa cabeça, se essa cabeça está desalinhada ao corpo, você força o quê? As eleições. Então, o corpo está desalinhado, então vamos fazer novas eleições. Dissolve a Câmara, passa novas eleições. Aí, ok, beleza. Alinhou, tá liberal, Câmara liberal, toca o barco, segue o fluxo, beleza. Se eu botar a cabeça liberal e o corpo
não se manter liberal, não foi eleito um corpo liberal, poderia acontecer de eu trocar a cabeça e colocar uma cabeça conservadora. Então, por que que se fala parlamentarismo às avessas? Porque o Pedro, ele já coloca a partir do poder moderador a cabeça, ele coloca o topo. Quando você analisa o parlamentarismo na Inglaterra, começa como? Primeiro, você tem as eleições à Câmara, e aí a maioria está presente na Câmara. Então vamos lá. A maioria é liberal. Dessa maioria, ascende o primeiro-ministro. Aqui no Brasil é diferente. Primeiro, a figura do presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, depois pensar o corpo. Por isso que é parlamentarismo às avessas, é invertido, fazendo essa brincadeira nesse cenário. Então, ficou claro o parlamentarismo às avessas para vocês. Vai ser nesse momento também que a gente vai ter uma situação complicada na província do Rio de Janeiro, inclusive, que dá origem ao termo Saquarema. Você tem um novo ministério, o Ministério Liberal, Ministério Luzia, e aí, seguindo a linha de raciocínio parlamentarismo às avessas, você tem uma cabeça liberal, você quer ter um corpo liberal. E, para ter esse corpo liberal, você tem que ter um resultado eleitoral favorável. E aí, na época, o Aureliano de Souza Coutinho, que foi presidente de província do Rio de Janeiro, ele autorizou medidas violentas demais. E aí você vai ter um subdelegado chamado Padre José de Ceia, que eu procurei imagem e não encontrei. Já encontrei da Aureliano, já fiquei feliz. E, inclusive, autorizar o assassínio de eleitores que não votassem em liberais. Então você tem lá uma galera em Saquarema conservadora, como em várias partes do Brasil você tem a disputa partidária em vários locais, e lá o padre José de Ceia começou a ameaçar de morte quem não votasse nos liberais. E aí esses conservadores vão conseguir recorrer ao auxílio na região. E esse auxílio vai ser com dois grandes conservadores lá, a figura do Joaquim José Rodrigues e do Paulino José Soares, que eram homens poderosos da região, homens que tinham status político, social, então não eram qualquer um. E os conservadores de Saquarema começaram a se proteger na fazenda desses dois indivíduos. Então você tem ali um refúgio Saquarema, um refúgio conservador na cidade de Saquarema, de dois indivíduos, o Joaquim José Rodrigues e o Paulino José Soares, que deu proteção a esses caras, e essa galera vai ser protegida, e essa notícia da proteção vai rodar a província. Então o padre José de Sé não vai conseguir atingir esses indivíduos protegidos. Essa proteção, esse caso específico, vai dar origem ao nome Saquarema para os conservadores. Inclusive, vai surgir jornal em Pernambuco com o nome O Saquarema, que encontrei, Biblioteca Nacional. Então, você tem um evento, um incidente, que também explica o nome dos conservadores Saquarema, ou Cascudos, e aí os liberais, Luzias. Então, quando você vê em prova Luzias e Saquaremas, você está fazendo referência, respectivamente, a liberais e conservadores. Então, Luzias e Saquaremas, liberais, conservadores, nesse sentido. E aí, olha que engraçado, você tem até 48 esse Ministério Liberal. A partir de 48, você vai ter o Ministério Saquarema, 48 a 53. E esse Ministério Saquarema de 48 a 53 vai trazer figurinhas conhecidas. Você vai ter o Eusébio de Queiroz, que é um cara muito famoso na história, né? Afinal, ele vai ser responsável pela Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Fim do Tráfico. Não vou desenvolver tanto agora, vou falar dela em leis abolicionistas, posso comentar em economia também, pois afinal ela causa um impacto na economia. É importante pensar aqui, ó, Paulino José e Joaquim José, duas figuras que participaram do incidente Saquarema, vão fazer parte desse ministério, e aí não à toa vão ser chamados de Trindade Saquarema. Então você tem o Eusébio, Paulino José, Joaquim José, encontrei imagens deles, né? A figura do Visconde de Uruguai, Visconde de Itaboraí, de uma galera que vai ser conservadora, vai ser adepto de um conservadorismo e que vai defender esse conservadorismo e a supremacia do Rio de Janeiro frente, obviamente, às demandas de outras províncias. Então você tem um momento que é chamado Trindade Saquarema, um momento que a gente pode avançar, que é um momento de auge do café.
você vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, como eu falei, você vai ter a Lei de Terras, a Lei de Eusébio de Queiroz e Lei de Terras estão imbricadas, estão ali juntas, próximas, então você tem uma Lei de Terras e ela é resultado de uma ameaça de entrada de pessoas livres. Você, 14 dias depois da Lei Eusébio de Queiroz, você tem a Lei de Terras garantindo as terras para os grandes proprietários, eu vou explicar isso na parte econômica. Você tem o auge do império, o auge dos interesses cafeeiros, e também você tem um Dom Pedro II, que em 51 completa 25 anos. E aí, quando ele completa 25 anos, ele não precisa mais do Conselho de Estado como tutor das suas decisões. Ele pode tomar decisões de maneira independente, autônoma. E aí, o Pedro II, ele via que essa alternância partidária causava um desgaste, porque entrava o Luzia, estava lá o Saquarema reclamando, entrava o Saquarema, estava lá o Luzia reclamando. Então ficava essa briga partidária política que acabava gerando problemas para governabilidade, para projetos e tudo mais. E o Pedro II começou a articular com Hermeto Carneiro Leão uma solução para essa possibilidade de loucura partidária, né? E aí o Hermeto, ele vai apresentar um projeto que, ao meu ver, é um projeto interessante, é um projeto maneiro, é o Ministério da Conciliação. Mas repare uma coisa, vamos lá, eu coloquei as cores coloridas, né? O Ministério com letras azuis e vermelhas. Poderia ter dado uma amenizada nas cores, porque são liberais moderados com conservadores moderados. Os exaltados não querem participar disso, eles não concordam dialogar com o outro lado. Então a galera radical, liberal, a galera Luzia radical, a galera Saquarema radical não compactua com isso, não tem compactuando com isso. Mas ele vai pegar quem? Os moderados, a galera que aceita dialogar. A galera que aceita ter um mínimo de conversa, de papo, para poder, olha só, o que, que a gente pode fazer no Brasil? E durante esse projeto, esse período, você teve uma paz partidária. Você teve ali um processo em que houve avanços, houve ali mudanças legislativas interessantes para o Brasil. Então, houve uma entrada de capitais, houve ali uma modernização com o fim do tráfico. Você teve um momento aqui e você teve o crescimento das atividades industriais, você tem o papel do Irineu Evangelista de Souza, o que vai se tornar o Barão de Mauá, aparece a imagem dele, vou falar dele melhor em economia, mas você vai ter progresso, construção de ferrovias, você vai ter algumas coisas interessantes nesse momento. Né? Então você vive um momento legal, maneiro, onde a paz partidária permite alguns progressos. Só que o Hermeto, coitado, ele não viu o fim, porque ele morreu em 56. E quando ele morre em 56, você coloca o ministério na mão do Caxias. O Caxias, ele dá continuidade ao ministério de maneira protocolar. Em 58, você traz um ministério puro conservador, e aí você acaba com aquela conciliação de fato. E aí você tem um cara que o Caxias já é um cara que viu ameaças de fragmentação, ele foi responsável por até mesmo combater revoltas em vários momentos da história, inclusive uma revolta liberal. Então é um cara desconfiado, é um cara que não quer papo com os liberais, ele é de uma linha conservadora. E assim, já está aqui em destaque, é interessante pensar que esse Ministério da Conciliação ele não tocou em elementos que eram criticados pelos liberais, como por exemplo, poder moderador, a falta de autonomia das províncias, que não colhiam seus presentes província, vinha do poder central, do Rio de Janeiro, a vitaliciedade do Senado. Então você tem elementos que os liberais criticavam, o voto censitário e as diversas restrições eleitorais eram elementos problemáticos da visão dos liberais. Então, assim, eu tenho um Ministério da Conciliação que não foi tão conciliação assim. Você tinha elementos liberais, mas não teve progressos liberais nesse sentido. E aí a política brasileira, fala-se de 58, mas a partir de 64, quando você bota o Brasil na Guerra do Paraguai, a política brasileira ela vai perdendo protagonismo e você vai vendo que a Guerra do Paraguai brilha naquele momento e o pós-Guerra do Paraguai já traz um Brasil decadente no Império. Então o Império Brasileiro, a partir de 70, já começa a descer a ladeira para um processo de fim de segundo reinado. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente trata da política brasileira. Quando a gente voltar, a gente vai falar de economia.
né? E também a gente tem que falar, ainda nesse bloco de início do segundo reinado, de uma rebelião, que é a Revolução para ele. Beleza? É isso. Um abraço. Tamo junto.